Fala pessoal, aqui é o professor Vitor Proença. Nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a relação do PSA livre sobre o PSA total. Se você caiu aqui meio que de paraquedas e você não sabe muito bem ainda o que é o PSA é o antígeno prostático específico, tudo bem? É uma substância, uma glicoproteína liberada pelas células epiteliais da próstata, principalmente, tá? Hoje a gente sabe que existem outros locais, mas principalmente pela próstata, e ela tem uma função fisiológica, biológica muito importante, que é basicamente liquefazer, deixar mais fluido o líquido seminal para que o espermatozoide, por exemplo, consiga se movimentar de maneira adequada e fazer o processo aí de fecundação, fazer a movimentação que ele precisa ter dentro desse líquido, que é o sêmen em si, composto, entre outras coisas, pela liberação do líquido prostático, beleza? Então, o PSA é muito importante, tem uma função muito importante dentro da nossa fisiologia, principalmente da fisiologia da reprodução. Mas, em alguns casos, o paciente pode ter alguma lesão, algum tipo de neoplasia, uma hiperplasia prostática benigna, um câncer, uma prostatite, e aí a liberação desses compostos aí da próstata no líquido prostático mesmo, acaba sendo modificado, mas principalmente no sangue, esses valores aí de PSA acabam aumentando. E aí a gente tem alguns parâmetros, como PSA total, PSA livre, e tem um outro também, que é o P2-PSA. Deixa de lado esse aqui um pouquinho, para a gente falar sobre o PSA livre e o total. Então, o PSA na corrente sanguínea, a quantidade é baixa, tudo bem? Lá na glândula prostática, a concentração é maior, porque a função fisiológica é ali, naquele local, e aí vai junto com o sêmen, né? Mas no sangue a concentração é baixa, em torno de 0 a 4 nanogramas por ml, que é o PSA total, tudo bem? O PSA no sangue, ele é composto por PSA livre, que não está ligado a proteínas, e a parte do PSA que está ligado a proteínas, tudo bem? A somatória dos dois é o PSA total. E aí, normalmente, o médico solicita esse exame para verificar se tem um câncer de próstata ou alguma alteração na glândula prostática. Quando ele verifica que esse PSA total aí normalmente está acima de 4 nanogramas por ml, ele vai estudar a relação entre o PSA livre sobre o PSA total, ou seja, para calcular a porcentagem que a gente tem aí, tá? Aqui eu vou abrir um parênteses, vamos lá. Professor, só acima de 4 nanogramas por ml que o médico se preocupa? Não. Tudo bem? O médico dessa área, que é um urologista, por exemplo, ele já vai ter conversado com o paciente e ele vai ter analisado o caso clínico. Digamos que o paciente tenha ardência urinar, tenha dificuldade de urinar, ele tem dor, ele está com febre, ele de repente está apresentando aí dor no períneo, onde a gente senta, assim, né, que é aquela região entre o escroto e o ânus. Então, tem algumas características aí sintomatológicas ou sinais, sintomas clínicos que o médico vai analisar nesse paciente, na descrição do caso, no histórico familiar também desse paciente, se já teve um pai, um irmão com algum tipo de problema na próstata. Então, ele vai analisar isso tudo. E aí, junta com o valor de um exame laboratorial, e aí, digamos que esteja acima de 4, 5, 6 nanogramas por ml de PSA total. E aí ele vai analisar a relação do PSA livre sobre o total. Ele pode solicitar os dois já no exame, né? O livre e o total, e às vezes até um P2-PSA, que a gente já conversou em outra aula, está na descrição desse vídeo, esse outro vídeo que eu já gravei sobre isso, tudo bem? Então, o PSA livre sobre o PSA total vai ser calculada uma porcentagem. Se essa porcentagem for acima de 20% de livre sobre o total, aí é indicativo, por exemplo, de uma hiperplasia prostática benigna ou até uma prostatite causada aí, por exemplo, por uma infecção, tudo bem? Prostatite é um processo inflamatório da próstata, normalmente causado por uma infecção por E. coli, proteus, Klebsiella, entre outros tipos de patógenos, tudo bem? Então, PSA livre sobre o total, maior do que 20%, normalmente são alterações benignas, que é o termo que a gente utiliza. PSA livre sobre PSA total menor do que 20% é indicativo aí, nesse caso, de câncer de próstata, tudo bem? E aí pode ser que o médico solicite uma biópsia, uma remoção de um fragmento de um tecido lá, ou partes, né,
da próstata, de fragmentozinhos da próstata, para analisar, por exemplo, numa lâmina, dentro de um procedimento aí de citopatologia, anatomia patológica ou histopatologia, num laboratório específico, para verificar se tem alteração nas células, na morfologia, nas mitoses e tudo mais, né? Se tem alguma característica relacionada aí com malignidade, ou seja, uma neoplasia maligna da próstata, mais conhecido como câncer de próstata, tudo bem? Então ele vai solicitar todos esses exames, provavelmente já solicitou o exame de toque retal, já fez até o exame de toque retal, e outros exames como imagem, né? Analisou por imagem lá o tamanho da próstata, densidade, nódulos, fibrose ou qualquer outra característica que seja importante para o médico nesse momento. Tudo bem? Então essa é a relação entre o PSA livre sobre o total. Só resumindo, PSA livre sobre o total maior do que 20% tende a ser benigno, uma hiperplasia prostática benigna. Livre sobre o total menor do que 20% tende a ser maligno, tudo bem? E aí o médico vai solicitar exames mais específicos. Beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, deixe seu comentário para eu saber que você entendeu, se você gostou, se você tem alguma dúvida, né, e tudo mais. E também se inscreve aqui no canal do IBAP Cursos, ativa a notificação, sininho lá e tudo mais, para você receber os próximos vídeos. Tem nosso foco aqui dentro do IBAP Cursos, interpretação de exames laboratoriais, entender melhor as características aí da fisiopatologia das diferentes doenças e, é claro, né, sempre associando com os exames laboratoriais, beleza? Então é isso aí, meu nome é Vitor Proença, muito obrigado por você me ouvir até agora, um grande abraço e até o próximo vídeo.